Oi, Mari, tudo bem? Então, eu sou a Sheila, estudante do quinto período, e eu tô aqui para falar um pouquinho dos meus estudos. É, Então, desde quando eu entrei para a faculdade, eu nunca tive o hábito, né, de estudar constantemente, por causa que é totalmente diferente o ensino médio com a faculdade. Então, eu tinha tipo assim, um método diferente. Eu só estudava na época de prova. Mas na faculdade, eu acho, ao meu ver, pela minha experiência, assim, do conectado, eu acho que a gente não sobrevive estudando só em época de prova, não. Pelo menos, assim, eu vejo dessa forma, né? Então, eu comecei a estudar do jeito que eu achei que eu tava, que era uma melhor forma, né? Digamos assim. Aí, o que eu tava fazendo? Pegava um livro, uma doutrina, ia naquele assunto que o professor estava explicando, começava. E depois que eu começava a ler sobre determinado assunto, eu pegava o marca-texto e ia marcando aquilo que eu achava mais importante, que eu considerava importante. Depois disso, eu pegava, ia fazer questões. Quando eu acertava muito, eu dava aquilo por bom. E quando eu ia mal nas questões, aí eu voltava, lia aquele assunto de novo, é, olhava determinados pontos para ver onde, tipo assim, eu tinha mais dificuldade. Aí, de acordo com base nisso, mais ou menos, né? Eu voltava, fazia as questões para ver se eu ia melhorar. Se eu melhorava, eu seguia em frente. Se eu não melhorava, eu voltava a ler o assunto de novo. Mas só que eu tenho visto que isso não tá bom. Porque, vamos supor, agora que eu vou pro quinto período, eu já quase nem me lembro direito o que eu estudei no primeiro e segundo período. Então, eu acho que esse método não tá bom. Porque eu quero estudar, mas eu também quero fazer uma OAB. A OAB ainda falta o quê? 3 anos. Daqui a 3 anos, se eu continuar assim, eu não me vejo é, com, com memória, né, o suficiente para saber fazer as questões de acordo com algumas matérias. Eu vejo, tipo assim, ao meu ver, eu acho que eu vou ter que estudar tudo de novo pra OAB. Então, eu não quero, tipo assim, nesse ponto de vista, eu acho que o meu método de estudo tá falho. Então é aí que eu preciso de ajuda. Já pesquisei, já vi vídeo na internet, youtuber, qual a melhor forma de estudar, mas eu vejo também que nem o que é bom para um vai ser bom para mim, o que é bom para mim não vai ser bom para outro colega, outra pessoa. Então é nesse ponto que eu peço ajuda. Oi, Sheila. Oi, pessoal. Eu tô muito feliz com a estreia desse quadro aqui. É um quadro que eu já tô pensando há muito tempo e eu acho que agora que eu voltei aqui pro Direito e Laço é o momento perfeito pra gente colocar esse projeto em prática. Eu queria muito agradecer a participação de vocês, escolhendo o nome, escolhendo o horário, a data pra eu liberar esse vídeo. Eu tô muito feliz. E se você aí do outro lado estiver precisando de ajuda com os estudos, seja pra OAB, pra faculdade, para concurso, para mestrado, para pós-graduação, advocacia iniciante, o que for, o que você tiver precisando de ajuda, manda aqui pro Maria Ajuda que eu vou fazer o possível para te dar pelo menos uma dica que seja útil, tá bom? E Sheila, eu tô muito feliz que você foi a primeira a participar. Na verdade, você veio falar comigo no direct e aí eu vi essa oportunidade de dar início a esse projeto, que já é uma coisa que eu venho pensando. Então eu quero muito te agradecer por ser a primeira e eu tenho certeza que o quadro tá estreando muito bem com a sua participação, tá bom? Bom, Sheila, eu dei uma olhadinha no áudio que você me enviou. E aí, assim, o primeiro ponto que é muito importante de falar com você é que bom que você notou que tem alguma coisa errada. Porque a maioria das pessoas só vai perceber que não estudou muito bem durante a faculdade quando chega no exame de ordem e começa a não passar. Então, eu acho super valioso que você, no quinto semestre de Direito, já tenha percebido: opa, tem alguma coisa errada, meu estudo não tá evoluindo, eu não tô conseguindo reter todas essas informações. Então, isso já é muito positivo. O seu método de estudo, ele é um método muito bom. Inclusive, eu me surpreendi, porque você tem uma etapa de questões, que é uma etapa que a maioria das pessoas pula. Então, qual que é o método que a Sheila me trouxe? Ela visita uma doutrina, um livro a respeito do assunto que ela está tendo em sala de aula. Depois disso, ela faz marcações e aí ela faz questões. Se tiver tudo bem, ela passa, se não tiver, ela fica ali um pouquinho mais nas questões e depois passa para o próximo conteúdo. Bom, Sheila, eu consegui identificar dois probleminhas principais nessa narrativa que você me trouxe. O primeiro deles é que, beleza, você tem uma etapa de ler, mas você não tem uma etapa de ouvir, falar e escrever.
Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu só funciono se eu escrever. E isso faz com que eu perca um pouquinho mais de tempo nos meus estudos, porque eu tenho que fazer resumos. Isso pra mim é imprescindível desde a época da escola, tá? Mas é uma coisa que funciona pra mim. Se eu pular a etapa de escrever, o meu estudo não vai ser efetivo. Eu vou esquecer tudo que eu fiz, tudo que eu estudei, tá? Então, é importante você avaliar se pra você seria interessante fazer um resumo. Por exemplo, você me falou que faz marcações nos livros a respeito daquele assunto, identificando as partes mais importantes. Seria muito interessante se você revisitasse essas marcações que você fez nos livros e construísse um resumo com as suas próprias palavras daquela matéria. Porque isso faz com que aquele conteúdo seja seu, entende? Você transforma aquilo tudo que você aprendeu na sua linguagem, para a sua linguagem. E aí você retém aquelas informações. As informações passam a ser suas, porque elas vão ser naturais para você, tá bom? Não vai ser uma coisa artificial, construída com as palavras de outras pessoas. Vai ser uma coisa sua. Então eu queria que você avaliasse, por gentileza, se você poderia incluir alguma etapa de escrita. Um outro método muito importante também, que pode te ajudar se a escrita não funcionar muito bem, é falar e ouvir. Como que eu posso fazer isso, Mari? Duas maneiras. A primeira delas é, enquanto você estiver ali lendo, você for falando as partes mais importantes e gravando. E aí logo depois, no dia seguinte, uma semaninha depois, você ouve esse áudio. Enquanto você estiver fazendo outras coisas mesmo, você vai se ouvindo, tá? Isso vai te ajudar a reter essas informações. Pra mim não funciona muito. Pra mim a etapa que eu precisei incluir na minha rotina foi justamente a da escrita, tá bom? Eu até vou mostrar depois os meus resuminhos aqui pra vocês. Olha, Sheila, esse aqui é o meu caderno em que eu faço esses resumos que eu te falei. E aí, eu gosto de colocar, esse aqui é de informativo, eu gosto de colocar as coisas mais importantes de cada matéria. Então, dá uma olhada no meu resumo de Lindby. Olha aqui como ele é bem pequenininho, tá vendo? São as partes, só as partes mais importantes mesmo. E aí isso me ajuda muito, porque se torna um material de consulta e um material muito efetivo para isso. E aí, ó, tenho todas as matérias aqui e vou construindo esses resumos. E ajuda demais a não esquecer a matéria. Sempre que eu vou para um novo conteúdo, eu visito o antigo por meio desse material que eu construí com as minhas palavras. E aí, uma outra forma de você incluir essas etapas no seu dia a dia é você fingir que você tá dando aula pra alguém. Até semana passada, eu liberei um videozinho bem rapidinho da minha rotina de estudos, e isso é uma coisa que eu aplico. Então, eu leio uma página e depois, sem olhar para aquela página, eu tento explicar para os meus alunos imaginários o que eu acabei de ler. Isso ajuda muito. Já foi comprovado que esse método ele é super eficaz, tá? E o outro probleminha que eu identifiquei no seu método de estudo é que você não tem uma etapa de revisão. O que acontece, Sheila, e todo mundo que tá me escutando? A gente não tem como decorar tudo aquilo que a gente estudou. O nosso cérebro ele vai eliminando informações. E isso acontece 24 horas depois, 7 dias depois, 15 dias depois, um mês depois. Um mês depois você já nem sabe direito qual foi aquele assunto que você viu. Então, Sheila, o que eu acho? Que a gente tem esses dois problemas. O primeiro deles é que tá faltando consolidar esse assunto. E aí, como eu te falei, essa consolidação pode ser por meio da produção de resumos com as suas próprias palavras, de você fingir que tá dando aula para alguém, de você falar e se escutar. E tá faltando também a revisão. A revisão, ela é extremamente importante para que você prenda esses conteúdos. Você sempre esteja em contato com eles. Até que um dia aquilo vai virar assim um fato comum para você. Vai ser uma coisa do dia a dia. Você sabe como é que liga o micro-ondas porque você fez várias vezes, entendeu? Você sabe mexer no celular porque você tá toda hora em contato com o seu celular. É a mesma coisa com a revisão. Então, eu incluiria uma etapa de revisão aí, e existem diversos métodos. Eu até tenho um post sobre revisões aqui. E um dos métodos que eu acho muito interessantes é você visita o conteúdo que você tiver estudado 24 horas depois do primeiro contato com ele, depois 7 dias, depois 15 dias, depois um mês, e aí você finaliza e depois vai visitando conforme você sentir a necessidade, tá? Ai, Mari, pra mim não funciona isso, nananã, não dá certo. Tá bom, Sheila, então vamos lá. Você estudou hoje direito penal. E aí você vai estudar de novo direito penal só daqui a 15 dias. Não tem problema. Daqui a 15 dias, quando você for estudar um novo assunto de direito penal, você vai voltar ali no seu resumo ou nas suas marcações no livro e vai
revisar aquele conteúdo antes de iniciar um novo, entende? Isso faz com que a matéria não perca o fio da meada e fica muito, muito mais simples de você conseguir não esquecer isso tudo. Até porque, Sheila, até já vou te adiantando aqui, que quando a gente fala em estudos para o exame de ordem, é inviável pensar em revisitar toda a matéria, em estudar tudo de novo. Isso é impossível, tá? Até porque no final do curso você está envolvida com TCC, existem várias coisas acontecendo. Então, a gente não reestuda tudo pro OAB. O seu método de estudo ele tem que ser efetivo durante toda a faculdade para que, quando você sentar ali no momento do exame de ordem, você possa apenas revisar o conteúdo. E essa revisão que eu indico para vocês no exame de ordem realmente é a realização de questões. E eu concordo com você, para fazer questões a gente já tem que ter um conteúdo. E esse conteúdo você vai construindo ao longo da faculdade. Então eu acho que você me procurou no momento certo, ainda dá muito tempo de mudar isso. E eu gostaria muito que você tentasse aplicar, então, a revisão no seu dia a dia e um método de consolidação, seja falar e ouvir, ou escrever, ou dar aula, fingir que tá dando aula, e depois revisar, tá bom? E eu tenho certeza que isso já vai melhorar 100% o seu método. Muito obrigada por ter participado. Se você que tá aí nos escutando, nos vendo, quiser participar do Maria Ajuda também, me manda um direct que vai ser um prazer te receber aqui. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.